E aí, galera, beleza? Vamos para mais uma aula. É o seguinte, o conteúdo de hoje é estatística, certo? A gente vai falar de média, média aritmética, média ponderada, moda, mediana. Vamos falar da variância e vamos falar também do desvio padrão. Vou concentrar tudo em um vídeo só, tanto as medidas de tendências centrais quanto as medidas de dispersão. Então, vem comigo para cá. Primeiro, a gente vai falar das médias que vocês usam durante o ano para saber se vão ou não passar de ano. Porém, dependendo da escola que você estuda, a gente usa a média aritmética ou a média ponderada. Mas o exemplo de média aritmética eu trouxe com valores mesmos, com reais, com as questões que trazem salário. Então, digamos que uma empresa tenha 4 funcionários. Um recebe 1.200, um 3.600, um 1.800 e outro 3.200. Aí eu pergunto, qual é a média salarial dessa empresa? Para a gente conseguir fazer média, basta a gente somar todos os termos e dividir pela quantidade de termos. 1, 2, 3, 4. Somei todos, ó. 1.200 mais 3.600 mais 1.600 mais 3.200. Isso aqui deu 9.600. 9.600 dividido por 4, 2.400. Então, significa dizer que a média aritmética do salário dessa empresa é 2.400 reais, certo? Para a gente verificar a média ponderada, a gente precisa primeiro analisar o peso. Esse peso é quantas vezes essa nota vai se repetir. Nesse caso, uma pessoa ela tem peso 3 em matemática e peso 2 em português. E aí, em determinado bimestre, ela tirou 8 em matemática e 6 em português. A equivalência da média dessas duas notas será de qual forma? 3 vezes 8. Por que 3 vezes 8? Porque o peso de matemática é 3, então a gente multiplica pela nota dela. Então, 3 vezes 8. 2 vezes 6, porque o peso de português é 2, então a gente simplesmente multiplica pelo valor da nota e divide por quanto, professor? Por 2, já que são duas notas? Não, a gente vai dividir pelo somatório dos termos. Então, a média aritmética a gente precisa dividir pelo somatório dos pesos. No caso, os pesos são 3 e 2, então a gente faz 3 mais 2 igual a 5. E aí eu vou ter 3 vezes 8, 24. 2 vezes 6, 12. 24 mais 12, ó, 36. E 36 dividido por 5, 7,2. Então, significa dizer que a média de uma pessoa que tirou 8 e 6 em matemática e português, respectivamente, porém com peso 3 e 2, certo? Tanto em matemática quanto em português, a média dessas duas matérias será 7,2. Beleza? Professor, e moda? Moda geralmente é o que todo mundo acha mais fácil. Porque moda é tudo aquilo que se repete. Por isso que nós usamos no cotidiano que certa roupa está na moda. Visitar tal praia também está na moda. Por quê? Porque está todo mundo vestindo ou essa tendência de roupa ou visitando certo lugar. E aí o que acontece? A moda para termos, tá? É o termo que mais se repete. Note que nós temos o primeiro trimestre, o segundo trimestre e o terceiro trimestre. E aí nós tivemos essas três notas em cada trimestre. Aí eu pergunto, qual foi a nota que mais se repetiu? Note que foi o 6, ó. Como o 6 foi a nota que mais se repetiu, o 6 é a moda, certo? Dos três trimestres de certo aluno. Beleza? A mediana também é bem fácil. A mediana ela há duas formas de calcular. A forma ímpar e a forma par. A forma ímpar é quando a quantidade de termos for ímpar. Quando essa quantidade de termos for ímpar, basta a gente pegar o termo central. Você vai pegar os dados e organizar. Você pode organizar tanto em ordem crescente quanto em ordem decrescente, mas usualmente todo mundo usa a ordem crescente. Então, nós que eu coloquei esses dados, ó, 2, 4, 6 e 8, e o 10. Então, qual é a mediana? A mediana vai ser o termo central, é o 6, certo? Então, a mediana aqui nesse caso é o 6. Porém, quando for par, a gente vai precisar fazer uma média aritmética dos dois termos do centro.
Note que eu usei, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, nós tivemos 6 termos. Para isso, a gente vai pegar essa quantidade de termos, que é 6, e dividir por 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. Professor, mas por que você dividiu? Porque isso me implica dizer que eu vou pegar o terceiro termo e o termo subsequente, ou seja, o quarto termo, e vou somar eles dois. 6 mais 8, 14. E 14 dividido por 2, 7. Beleza? Então, as primeiras medidas são essas aqui, são bem tranquilas, são bem fáceis, porém agora a gente vai tentar entender o desvio padrão e a variância. Vem comigo. Então, galera, vamos continuar. A gente vai falar agora de variância e de desvio padrão. Então, vem comigo. Primeiro, a variância, ela vai ser o somatório, tá? Do quê? Do termo menos a média ao quadrado, só que de cada termo. Então, vai ser x1 menos a média ao quadrado, mais x2 menos a média ao quadrado, mais x3 e assim sucessivamente. Dividido pela minha quantidade total de termos. Professor, eu não entendi. Então, vem comigo aqui, ó. Nós temos os termos 6, 8 e 9. Três termos, ó. 1, 2, 3. Nós vamos somar eles, ó. 6 mais 8 mais 9 dá 23, dividido por 3 dá aproximadamente 7,7. Se você fizer, vai dar uma dízima. E aí a gente aproxima ele, certo? Para a gente continuar a fim de cálculo. Daí a gente vai utilizar os três termos, ó. Usei o 6, o 8 e o 9. 6, 8 e o 9. E a gente vai subtrair e elevar ao quadrado, certo? A gente vai subtrair e elevar ao quadrado. Note que eu não deixei nem com os sinais, certo? Por quê? Porque como está elevado ao quadrado, não há nem a necessidade, porque qualquer número negativo elevado a esse tipo A vai ficar sempre positivo. Então, eu tenho 6 menos 7,7, certo? É menos 1,7 ao quadrado. 8 menos 7,7, então menos 0,3 ao quadrado. 9 menos 7,7, então menos 1,3 ao quadrado. Então, todos eles, ó, positivos, e a gente vai fazer 1,7 ao quadrado, 2,89, 3 ao quadrado, 0,09, e 1,3 ao quadrado, 1,69 aqui. Somamos os três, dá 4,67. Aí a gente vai dividir também pela quantidade de termos, ó. Divide por 3 e aí nós temos aproximadamente 1,56. Porém, para calcular o desvio padrão, basta a gente tirar apenas o quê? A raiz quadrada do resultado da variância. Então, fizemos a raiz quadrada da variância, que dá 1,56 aqui, a raiz quadrada de 1,56. Professor, não vai resolver, não. Aqui não tem a necessidade, certo? Se vier uma raiz quadrada dessa para você, em termos de prova, em termos de concurso, de vestibular, a questão ela vai ter a obrigação de lhe dar o resultado dessa raiz, certo? Lembrando que esse símbolo daqui é o sigma, tá? E ele é uma letra grega. Nós usamos ela para representar o desvio padrão. A gente vai fazer outro exemplo agora, beleza? Utilizando uma média ponderada, porque nós utilizamos aqui uma média aritmética, então vamos ver também com a média ponderada. Então, galera, vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo, ele já fala o seguinte, ó. Nós temos a nota e a quantidade de alunos. Note que 7 alunos tiraram 4, 2 alunos tiraram 5 e 1 aluno tirou 7. Então, para a gente fazer a média geral dessa turminha aqui, é uma média ponderada. Note que nós vamos colocar quem? Os pesos, tá? Lembra que a quantidade de pessoas, nesse caso aqui, é o peso. Então, ó, 7 mais 2 mais 1, igual a 10. E a partir daqui a gente vai multiplicar, certo? Por cada nota. 4 vezes 7, ó, temos aqui 7 vezes 4, 2 vezes 5 e 1 vezes 7. Eu coloquei sempre os pesos na frente, tá? Para você começar a se guiar com a organização. 7 vezes 4, 28. 2 vezes 5, 10. 1 vezes 7, 7. 28 mais 10 mais 7, ó, 45. 45 dividido por 10, 4,5. A partir daqui, a gente vai para variância. É onde entra a diferença, já que a média aqui é ponderada, não é uma média aritmética. Então, esses pesos,
eles irão multiplicar cada subtração elevada ao quadrado e também irão ser os termos divisores aqui na nossa variância. Então, nós tivemos 4 menos 4,5, menos 0,5. 5 menos 4,5, 0,5. E 7 menos 4,5, 2,5. Elevando todos eles ao quadrado, então 0,5 ao quadrado, 0,25, então 0,25 novamente. E 2,5 ao quadrado, 6,25. A partir daqui que nós começamos a multiplicação. Então 7 vezes 0,25, perdão, dá 1,75. 2 vezes 0,5, 0,25, dá 0,5. E 1 vezes 6,25 é o próprio 6,25. A gente soma tudo, que dá 8,5, certo? Então 1,75 mais 0,5, 2,25. Mais 6,25, 8,50 ou 8,5. Dividido por 10, 0,85. Para calcular o desvio padrão, basta a gente achar a raiz quadrada. Então, o desvio padrão vai ser a raiz quadrada da variância. Então, a raiz quadrada de 0,85. Espero que tenham entendido o conteúdo, certo? Não deixem de se inscrever, vai me ajudar demais. A gente está chegando perto das marcas dos 1.000 inscritos, então estou muito feliz com isso. Beleza? Então, não esquece de deixar o like, deixa nos comentários se gostou do vídeo também, certo? Isso vai me ajudar demais. Deixa nos comentários algum conteúdo que você queira, certo? O pessoal geralmente está me mandando pelo Instagram, mas deixa aí nos comentários também, até porque gera um engajamento. Certo, gente? Fiquem com Deus. Abraço.